Eu não te falei que seria muito rápido? Pois é, não deu nem tempo de ali tomar um cafezinho, tomar uma água, porque agora vamos para aquela revisão de 5 minutos e logo depois aquela correção das atividades, tá bom? Joga no quadro, vamos lá. Aula 14.2, isso mesmo. Oba, revisão chegando aí. Então, na aula de hoje, nós estivemos falando sobre a ditadura de Francisco Franco. Ao nome do fera, Francisco Franco, ou mais conhecido como franquismo, na Espanha. Na Espanha, então, o general Francisco Franco juntou forças para lutar contra a República Espanhola. E aí se criou um Estado totalitário. Logo após a morte de Franco, aí volta a monarquia, tá bom? Houve uma sangrenta guerra civil que vai explodir em 1936. Inclusive, em 1936, é que os alemães irão testar os seus arsenais na cidade de Guernica, para saber se estava pronto para um futuro conflito. Aí logo vem a Segunda Guerra Mundial. A vitória das tropas de Franco, tanto é que eles serão chamados de franquistas, porque conseguiram derrubar o atual governo e instalar o Estado totalitário. Já em Portugal, senhores, nós tivemos aí a ditadura totalitária de Antônio Salazar. Ao nome do fera, Antônio de Oliveira Salazar. Ele assumiu em 1932, mais ou menos um período ali do Francisco Franco na Espanha. A Constituição de 33, com a qual teve início o período da história portuguesa, conhecida como Estado Novo. E é basicamente, com base nessa experiência de Portugal, se coloca no Brasil essa ideia de Estado Novo. Até porque Getúlio Vargas também era simpatizante do fascismo, né? A democratização política de Portugal desenvolveu-se somente com a Revolução de Abril, que aconteceu em 1974. E aí tudo acaba, de fato, quando ele vem a falecer. E no Brasil, então eu falei, olha só, eu falei de Portugal e falei da Espanha. E por que não falar do Brasil? Porque no Brasil vai ter a Aliança Nacional Libertadora, que são os aliancistas, e a AIB, Aliança Integralista Brasileira. Que, inclusive, esses integralistas, eles são comandados por Plínio Salgado. Esse fera que vocês estão vendo. Ó, a Ação Integralista Brasileira foi fundada por Plínio Salgado em 1932. Aí, o mesmo período de Francisco Franco, lá em Portugal. Vargas implantaria a ditadura do Estado Novo em 1937, com a alegação de que grupos de oposição poderiam tomar e comprometer a democracia, certo? Olha só, observe que na imagem, os integralistas eles estão marchando. É como se fosse uma tropa militar, vestido de uniforme era verde, com gravatas. E, ó, do lado esquerdo, é como se fosse o símbolo da suástica, né? Mas esse aí é o símbolo grego, a sigma. E existia um lema nesse grupo aqui, ó. Deus, pátria e família. O nome Anauer significa o quê? Você é meu irmão. E aí, senhores, eu findo essa revisão falando sobre a Guerra de Guernica, que na verdade nada mais foi do que um ensaio militar nazista. Guernica acabou escolhido para um dos mais temíveis ataques aéreos do século XX. Os nacionalistas contaram com o expresso apoio político e bélico dos nazifascistas. Foi considerado um ataque terrível para aquela época, levando a acusações de atentado terrorista. E aí, as informações circulam que morreram para mais de 1.600, outros falam não morreu 300 ou 400 pessoas, e dados também vão revelar, não,
não morreram 160 pessoas. Claro, quem é do governo vai desmentir, não vai aprovar. Mas quem não é do governo vai trazer esses dados aí e tentar aprovar. Tá certo? Bom, aluno, essa foi a nossa revisão. Agora é com você. Eu deixo essa atividade e daqui a pouco eu volto para nós fazermos a correção. Tá bom assim? Então daqui a pouco. Tchau, tchau. Ok, alunos. Estamos de volta para fazer a correção da atividade. Então, olha só. Você que prestou atenção na aula, você que fez as anotações, que também participou da nossa revisão de 5 minutos, eu tenho certeza que não vai sobrar nenhuma dúvida. Tá certo? Bom, mas agora nós podemos partir para as atividades. Então, joga na tela, acompanha comigo. Bom, agora é com você. O nosso mascote já está chamando a tua atenção ali. Diz o seguinte: o general Francisco Franco, apoiado por grupos representantes das mais tradicionais instituições de sua cidade, eram eles os latifúndios, a Igreja Católica e o Exército. Reuniu forças para lutar contra a República instalada desde 1931. Estamos falando do totalitarismo. Aonde? A, no Brasil. B, em Portugal. C, na Espanha. D, na Itália. Ou letra E, na Alemanha. E aí? Já sabe? Ok. Tá fácil, né? O general Francisco Franco vai ter o apoio de grupos representantes das mais tradicionais instituições de sua cidade. Sendo lá os latifundiários, né? Os fazendeiros, a própria Igreja Católica, o Exército, olha aí. Ele vai reunir essas forças para lutar contra a República. A República instalada desde 1931. Nós estamos falando de um Estado totalitário que vai ocorrer aonde? Francisco Franco passou a ser líder de um movimento em que país? A, no Brasil. B, em Portugal. C, na Espanha. D, na Itália. Ou letra E, na Alemanha? Já sabe? Opa, que maravilha! Então, se você respondeu a letra C, está correto. Parabéns, meu aluno. Parabéns por você ter assistido a aula, ter feito as anotações. Isso é muito bacana. Com isso, vamos lá. Podemos partir para o segundo, né? Diz assim: quando falamos da ditadura de Salazar em Portugal, que se instalou em 32 e durou até 68, podemos afirmar que A, implantou o Estado Novo com característica pluripartidária. Letra B, o grito que entoavam os integralistas era Anauê, que em Tupi-Guarani significa você é meu irmão. Letra C, com o apoio dos nazifascistas, destruiu Guernica. Letra D, em consequência, uma sangrenta guerra civil explodiu em 36, com o país sendo dividido em dois grupos antagônicos. Olha aí. Letra E, teve como base jurídica a Constituição de 33, período conhecido como Estado Novo, instituindo um partido único, chamado União Nacional. Bom, quando falamos de Salazar, Antônio Salazar, né, em Portugal, que se instalou em 32 e durou até 68, podemos afirmar que eu não posso confundir o salazarismo com o franquismo. Ah, um detalhe, tá, aluno? Ainda teve um movimento como esse lá no México, tá bom? Só para dar uma entrada aí a vocês
para esse entendimento. Implantou o Estado Novo com característica pluripartidária. B. O grito que entoavam os integralistas era Anauê, que em Tupi-Guarani significa você é meu irmão. Letra C. Com o apoio das fascistas, destruíram a Guernica. E letra D. Em consequência, uma sangrenta guerra civil explodiu em 1936, com o país sendo dividido em dois grupos antagônicos. E letra E. Teve como base jurídica a Constituição de 1933, período conhecido como Estado Novo, instituindo um partido único, a União Nacional. Bom, já chegamos no acordo? Ok. Quando falamos da ditadura de Salazar, em Portugal, podemos afirmar que é isso daqui, ó. Teve como base jurídica a Constituição de 1933, período conhecido como Estado Novo, instituindo aí um único partido, chamado União Nacional. Fechou com 10? Partimos para a questão número 3. Essa daí é aquela que aparece no nosso mascote. Agora vamos para a hora do Enem. Aí logo ele chama o nosso símbolo. Vamos lá. Não está muito difícil, não está muito difícil, não. Só que tem que ler, né? Questão 3. Morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo do fronte, matar que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar a sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade. Porque aí você torna a sua vontade viva na de outro homem. Esse texto, ele é de 43 a 45. Expressa a visão de mundo de um adepto da ideologia. Qual ideologia? Estamos falando A, do socialismo. B, liberal fascista. C, nazi-fascista. D, anarquista. E, capitalista. Façam suas apostas. Agora é contigo aí, aluno. A resposta é curta, né? Mas o texto em si, ele acaba pegando. Porque se eu não souber a definição, eu me complico. Eu vou errar. Vamos lá de novo? Morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar que é importante. Morrer não é nada. Isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade. Porque aí você torna a sua vida viva na de outro homem. Esse texto é de 1943 para 45. E acaba expressando a visão de mundo de um integrante, de um adepto de qual ideologia? A, socialista. B, liberal fascista. C, nazi-fascista. D, anarquista ou E, capitalista? Já sabe? Parabéns! A resposta correta, nazi-fascista. Que interessante, né? Bom, partimos para a próxima questão. Essa aqui tem uma charge. Em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola. Essa é uma obra de Picasso, Guernica, pintura mural. A obra ao lado esquerdo de vocês é a pintura de Picasso. O lado direito é a imagem de destruição da cidade de Guernica. Tudo bem? Ok.
Pergunta: a pintura mural de Pablo Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, ressaltando, respectivamente, a crítica social e conformismo político. B, percepção individual e registro histórico. C, realismo acrítico e idealização romântica. D, sofrimento humano, destruição material. E, objetividade artística, subjetividade jornalística. Vejam, eu tenho aqui duas imagens. A primeira imagem diz o quê? A segunda imagem, consequentemente, quer dizer o quê? Tá? Em 1937, a cidade de Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea Alemã, que teve o apoio dos franquistas, Francisco Franco, durante a Guerra Civil, de 1936 até 1939. Bom, a primeira pintura, à esquerda, e a segunda à direita, diz o seguinte: a pintura mural de Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, ressaltando, respectivamente, a crítica social e conformismo político. B, percepção individual e registro histórico. C, realismo acrítico e idealização romântica. Letra D, sofrimento humano, destruição material. Letra E, objetividade artística, subjetividade jornalística. Massa essa questão, né? Eu também gostei. A resposta correta está aqui. A primeira imagem, ela retrata sofrimento humano. A segunda imagem, ela retrata a destruição dos prédios, da cidade, que é a destruição material. Feito isso, não tem mais para onde você correr. A interpretação acaba sendo essa mesma quando você busca a interpretação. Bom, na aula de ontem, eu acabei falando sobre os estados totalitários da Itália e um pouco da Alemanha. Hoje eu falei dos estados totalitários fascista da Espanha, em Portugal, e também falei sobre o integralismo na política brasileira e no governo de Getúlio Vargas. Ainda vamos entrar na área do nazismo, que, na verdade, vem a ser um regimento totalitário que vai ser comandado aí por Adolf Hitler. Feito isso, é só prestar atenção, fazer as anotações, e eu digo, aula dada é aula estudada. Depois vocês procuram rever esse assunto e fixar bacana na memória de vocês, porque vocês irão precisar isso pro dia do Enem, tá certo? Desde já, eu desejo sucesso para vocês, tenha calma, não se desesperem, o Enem é nosso, quem estudou, estudou, quem não estudou, já passou do tempo, então é só aguardar a prova chegar para a gente mandar ver, mas primeiramente tem que passar no ensino médio, tá certo? Professor, eu agradeço muito você na ponta, que faz essa ponte com a gente, sinta-se abraçado por mim, a todos os nossos alunos, levem a sério o nosso estudo, porque terceiro ano já está bem aí. Ano que vem é faculdade, tá certo? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.